Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de História do primeiro ano. Continuando aqui no nosso livro didático, na página 142, nós vamos começar o capítulo 7 do livro de vocês, chamado Os Antigos Romanos, tá? Então, nesse capítulo, galera, a gente vai encerrar o conteúdo de História Antiga. Então, a gente viu desde o começo do ano todo o conteúdo de História Antiga, encerrando agora nos Antigos Romanos, o último conteúdo do segundo bimestre, tá? E vamos ver como os romanos foram importantes para a história do mundo ocidental. Romanos e gregos são considerados as civilizações é, fundadoras do Ocidente, tá? Porque muito da cultura ocidental ela vem da herança dos gregos, que a gente viu nas aulas passadas, e agora que nós vamos ver dos romanos, tá? Todo capítulo a gente começa com uma imagem, tá? Aqui fica um pouquinho difícil para ver, porque geralmente são as páginas duplas, né? Mas aqui a gente consegue ver que essa imagem de Roma está mostrando uma estrutura da época do Império Romano, tá? Essa estrutura aqui são os aquedutos, que eram construídos na Roma antiga e que até hoje são preservados ainda na cidade. A gente pode ver aqui que a gente tem a estrutura moderna da cidade, mas ela ainda preserva as estruturas antigas. É um patrimônio histórico e cultural de Roma. Vamos ver aqui o resumo do nosso capítulo que a gente vai estudar agora. Acompanhem comigo, ó. Os antigos romanos formaram uma das mais influentes civilizações da antiguidade. Eles constituíram um grande império que abrangia aproximadamente metade da Europa, o norte da África e parte do Oriente Médio. Ou seja, era grande parte do mundo conhecido naquela época. A gente tem que ter noção, galera, que até aquele momento eles não tinham a ciência ainda, né, de que existia as Américas e a Oceania. Esses dois continentes só foram conhecidos mais tarde. Então, o mundo todo conhecido naquela época se resumia à África, à Europa e à Ásia, tá? Então, nós temos que ter essa consciência aqui. Os romanos tinham admiração pela cultura grega e absorveram muitos aspectos de sua filosofia, arte, arquitetura e política. Além dos gregos, eles receberam influência de vários outros povos, adaptando-as à sua cultura. Os romanos difundiram, então, seu sistema político, leis e modo de vida por todo o império, influenciando os povos que nele viviam. Assim, a cultura romana foi fundamental para a formação da civilização ocidental. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco da história de Roma, da Roma Antiga e também alguns aspectos da cultura romana que estão presentes em nossa sociedade até os dias de hoje, tá? Vamos avançar aqui para o começo do capítulo. Como todo capítulo que a gente está vendo aqui de história antiga, sempre no início do capítulo a gente vê como foi que essa civilização surgiu, né? Quais foram os primórdios dessa civilização, tá? A gente já viu que no mundo antigo era primordial que essas primeiras cidades, essas primeiras grandes civilizações, elas surgiram sempre próximas a fontes de água, rios, tá? Por quê? Porque foi nessas fontes de água, próximas a essas fontes de água, que o ser humano descobriu a agricultura. E daí possibilitou com que ele deixasse de ser um povo nômade, né? Os seres humanos até então eram nômades, eram caçadores e coletores, e aí, descobrindo a agricultura, isso foi o que possibilitou com que essas primeiras civilizações começassem a ser construídas, tá? Roma ela vai surgir num local chamado Península Itálica. Vamos entender que local é esse aqui? Acompanhem comigo, ó. A região do Lácio, na Península Itálica, possui muitos rios e seu litoral é banhado pelo mar Mediterrâneo. No século 8 a.C., essa região era habitada por diferentes povos, que mais tarde deram origem à civilização romana. Então, ó, de novo, todo povoado que vai se tornar uma civilização importante, elas surgem sempre perto de rios, fontes de água, porque lá vai se desenvolver a agricultura. Continuando aqui, ó.
A costa ocidental da península era habitada por povos de diversas origens. Eles migraram para essa região por causa do solo fértil, da facilidade de navegação pelo rio Tibre e do relevo montanhoso, que auxiliava na defesa das aldeias. Entre esses povos estavam os italiotas, latinos, sabinos e samnitas, e os etruscos. Então, aqui o autor deixa claro que tinha esses povos dessa região, também se juntaram a eles povos que vieram de outras regiões por causa principalmente do solo fértil. O solo fértil era por causa de quê? Por causa da proximidade dos rios, tá? E também outra característica importante, porque era uma região montanhosa, isso facilitava você se proteger de ataques rivais. Entre esses povos que foram para lá, né, eles eram chamados de italiotas. E isso faz referência que hoje aquela região se chama de Itália. Entre esses povos, né, os mais famosos eram esses aqui. Entre eles, os latinos, do qual vão se originar, por exemplo, a língua falada naquele local, que vai ser o latim. Continuando. Nessa época também se estabeleceram na península outros povos, entre eles gregos e cartagineses, que fundaram colônias na região e passaram a disputar o domínio das rotas comerciais no Mediterrâneo. Então a gente tem que entender, galera, que essa região aqui ela era muito importante durante a Antiguidade, durante a Idade Média, na Idade Moderna também, porque aqui você tem o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo ele é uma rota muito importante que liga essas regiões entre Europa, África e Ásia. Tá? Então, ele é o caminho mais curto para quem precisa fazer alguma viagem. Então, as rotas de comércio por aqui elas eram muito visadas. E durante vários períodos da história, povos diferentes dominaram essas rotas de comércio. Inclusive, a história do Brasil tem muito a ver com isso daqui, porque foi para fugir dessa rota aqui do Mediterrâneo, que na época, na Idade Moderna, ela estava dominada pelos italianos, principalmente duas cidades, Gênova e Veneza. Para fugir dos altos impostos que eles cobravam nessa região, Portugal, que queria chegar às Índias para pegar as especiarias e vender na Europa e ter muito lucro com isso, ele acabou tentando criar uma rota alternativa para as Índias, criou todo o seu processo ultramarino, né, de desvendar as rotas do Oceano Atlântico, o que vai resultar na chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, tá? Então vamos voltar aqui. Então aqui a gente tem o mapa daquela região da Península Itálica. Vocês podem ver bem claramente aqui que a gente tem o Mar Mediterrâneo, essa região aqui aonde ficava Roma, ó, esse pequeno local, certo? Mas essa região aqui é o que nós conhecemos hoje como Itália, tá? Ela fica por um lado banhada pelo Mar Mediterrâneo, por outro pelo Mar Adriático. Então, a gente pode ver aqui que nessa região você tem um rio, que vai facilitar a questão da fertilidade da terra e da descoberta da agricultura e depois que o ser humano deixe de ser nômade e passe a ser sedentário, ou seja, se fixe no local, funde cidades. Aí vamos ver aqui a fundação de Roma. Roma foi fundada no século 8 a.C., na região do Lácio, com a unificação de aldeias latinas e sabinas, que a gente viu agora há pouco, né, os povos italiotas. Alguns estudiosos acreditam que os responsáveis por essa unificação foram os etruscos. Vamos ler o texto abaixo. Ó. Não se conhecem os detalhes da fundação histórica de Roma, pois uma das hipóteses é que Roma teria sido fundada por chefes etruscos que teriam unido uma única comunidade diferentes povoados, de sabinos e latinos. Entre 753 a.C. e 509 a.C., Roma cresceu, deixou de ser uma pequena povoação e transformou-se numa cidade dotada de calçadas, fortificações e sistema de esgoto, tendo o latim se consolidado como língua corrente. Então, isso aqui é um trecho do livro chamado Grécia e Roma, de Pedro Paulo Funari. Tá?
Continuando, os habitantes de Roma estabeleceram uma organização sociopolítica com base nas gentes, que é o plural de gens, grandes sociedades familiares chefiadas por um patriarca, denominado pater familias. O patriarca era responsável pelo culto familiar e tinha poderes para controlar a vida dos seus parentes subordinados. Então, nessa primeira fase aqui da cidade de Roma, né, esses grupos fundadores eles eram organizados em torno de famílias comandadas por um patriarca. O que é o patriarca? É o homem mais velho daquela família, aquele que deu origem, o pai que deu origem àquela família, tá? E ele comandava essa região. Mais para frente a gente vai ver como isso aqui vai ser importante na história de Roma, porque grupos que vão se autodenominar grupos de elite séculos depois, eles vão evocar aqui essa origem do pater familias como o que vai legitimar o poder deles na sociedade. Ou seja, o que vai dizer por que eles devem ser reis, por que eles devem ser importantes, por que eles devem ser os caras mais importantes dessa sociedade, tá? Continuando aqui, ó, os etruscos. No século 8 a.C., os etruscos habitavam a região da Península Itálica que ficou conhecida como Etrúria. Nessa região, rica em jazidas de ferro e cobre, eles fundaram cidades prósperas como Tarquínia, Volterra e Arezzo. Os romanos mantinham intenso contato com os etruscos, dos quais herdaram grande parte da sua cultura. Com eles, aprenderam técnicas agrícolas, urbanísticas e arquitetônicas, e métodos de organização militar e administrativa. Além disso, absorveram algumas crenças religiosas e o gosto por diversões, danças e jogos, como corridas e lutas. Em razão dessa grande influência, alguns estudiosos chamam Roma de filha da Etrúria. Aqui a gente tem uma imagem que é uma escultura etrusca em cobre produzida por volta do século 8 a.C., representando a cabeça de um homem. Os cabelos e a barba foram feitos em ouro. Tá? Então, os etruscos, galera, é um povo que, nesse início aqui da cidade de Roma, eles não vão ter assim tanta participação, mas logo depois essa cultura começa a ser absorvida pelos outros povos que estavam lá, os latinos, os sabinos, e pouquinho mais para frente, a gente vai chegar no período monárquico, aonde os etruscos vão dominar Roma. Acompanha aqui comigo, ó. O período monárquico. Até 509 a.C., os romanos foram dominados pelos etruscos, que impuseram a monarquia como forma de governo. O rei etrusco era o governante supremo, responsável pelo controle administrativo, judicial, militar e religioso. Vamos lembrar que a gente viu na aula passada sobre Grécia, tá? Monarquia é aquele sistema de governo em que você tem um rei, o cara que vai comandar tudo. Olha só como ele tinha poderes. Poder administrativo, ele dizia o que devia ser feito na cidade, como deveria ser feito. Judicial, de julgar quem era criminoso, quem não era, e daí por diante. Criar leis. E determinava o que o exército poderia fazer, não, seu poder militar, e ainda era também um líder religioso. Então, ele determinava como a religião deveria funcionar naquele local. Continuando, segundo parágrafo. Nessa época, a sociedade romana subdividia-se em 4 grupos principais: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios, aqueles com pais, que era o que significava patrícios, que se dizia descendentes do pater familias, fazia parte do Senado e eram os únicos que participavam das decisões políticas. Então a gente pode entender aqui o que? Esses patrícios eram as pessoas importantes da sociedade, ou seja, aquelas que tinham poderes, que tinham riqueza. Eles se denominavam patrícios, significava aqueles com pais, porque como eu falei um pouco antes, eles se diziam descendentes diretos dos primeiros fundadores de Roma, dos pater familias, certo? Então isso era o que legitimava, segundo eles poderem ter poderes sobre os outros cidadãos de Roma, tá? Além disso, tinham os plebeus, a gente vai ver mais para frente quem eram eles, os clientes e os escravos, tá? Continuando aqui, os plebeus
formavam a massa de trabalhadores, como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Grande parte deles era descendente de famílias estrangeiras e, na época da monarquia em Roma, não tinha direito à participação política. Então, esses plebeus, eles eram a grande massa trabalhadora de Roma e eles eram, em sua maioria, descendentes de estrangeiros. Então, enquanto os patrícios usavam aquele discurso de que eles eram descendentes, filhos dos primeiros povoadores, os filhos descendentes de estrangeiros eram taxados de plebeus e praticamente não tinham nenhum poder político em Roma nesse primeiro momento aqui em que Roma era uma monarquia, tá? Deixa eu ver aqui a continuação. Vamos lá. Continuando. Os clientes, por sua vez, compunham uma camada intermediária. Eles eram plebeus que viviam sob a proteção de um patrício, ao qual deviam total fidelidade e respeito. Então, esses clientes, eles eram plebeus, mas eles tinham um certo grau de, não vamos dizer participação política, mas não eram tão mal vistos na sociedade, porque tinha um patrício que eles tinham relações de fidelidade, tá? Então, por isso, fazia com que eles fossem um pouquinho mais respeitados. Clientes, que hoje em dia é um nome que a gente utiliza muito na questão do comércio, tá? Então, o comércio hoje pegou esse conceito de cliente e utiliza para determinar quem é o comprador no comércio, tá? Continuando, já os escravos eram, em sua maioria, plebeus endividados e constituíam uma camada pouco expressiva da população romana no período monárquico. Então, Roma teve o mesmo processo que houve também na Grécia, de se escravizar pessoas por dívidas. Então, o cara estava devendo uma grana, ele não tinha como pagar, ele se oferecia para trabalhar como escravo daquela pessoa por um determinado período, às vezes 1 ano, 2 anos, para pagar essa dívida. Então, era chamada escravidão por dívida. Vai ter outro tipo de escravidão também, que é a escravidão onde a pessoa ela é escravizada depois de uma batalha. Então, por exemplo, tinha uma batalha, os vencidos eram escravizados. A gente vai ver mais para frente essa outra modalidade também, tá? Aqui, galera, a gente vê uma imagem, ó. Vamos ler aqui a legenda, ó. Os etruscos construíram um canal para drenar a água dos pântanos que circundavam Roma, denominado Cloaca Máxima. Esse canal possibilitou o crescimento da cidade, pois áreas que antes eram alagadas tornaram-se apropriadas para habitação. Com o passar dos séculos, foi reformado e ampliado. Parte de sua estrutura original do século 6 a.C. ainda pode ser vista. Fotografia de 2011. Então, olha só, uma estrutura que foi feita pelos etruscos há séculos atrás, ainda hoje permanece preservada em Roma. E ela foi feita, e dá para a gente imaginar a inteligência que esses caras já há séculos atrás tinham, de drenar aquela região para poder ter mais áreas habitáveis dentro do povoado de Roma. Tá? Continuando aqui, galera, a gente vê outra coisa que sempre tem aqui no nosso livro didático, que é a linha do tempo, que ele coloca aqui os anos, ok? E os acontecimentos importantes que vão acontecer em Roma durante esse período, tá? Então, você vai ter aqui a monarquia, período em que Roma foi governada por um rei, aqui o período em que isso aconteceu. A república, período em que Roma foi governada pelo Senado, tá? Depois a gente vai ter o Alto Império, quando Roma se tornou um grande império comandado pelos generais. E o Baixo Império é o período em que o Império Romano está próximo de terminar. Quando ele vai entrar em crise, está próximo de terminar. E aí na Europa vai começar um período conhecido como Idade Média. Bom, passado esse primeiro momento de Roma, né, ela vai ser criada, fundada, depois ela vai se tornar uma
monarquia. Séculos depois, Roma vai passar por uma nova transformação política e vai se tornar uma república. Vamos entender aqui o que aconteceu, ó. Acompanhe comigo. O sistema monárquico vigorou em Roma até aproximadamente 510 a.C., quando um grupo de patrícios se revoltou contra o então rei etrusco Tarquínio II. Esse rei havia feito algumas concessões aos plebeus, permitindo-lhes exercer maior participação política. Descontentes com essa atitude, os patrícios o expulsaram da cidade, derrubaram a monarquia e implantaram a república em Roma. Então, olha só, o que motivou a queda do rei etrusco foi que aqueles grupos lá que se denominavam patrícios, filhos dos primeiros fundadores, as pessoas importantes, os ricos de Roma, se organizaram para derrubar o rei porque acharam que eles estavam dando poderes demais aos plebeus, que não tinham praticamente nenhum tipo de participação política. A grande maioria deles eram pobres, camponeses que não tinham participação. Então, quando o rei cedeu algumas pequenas concessões a eles, esses ricos já se revoltaram e tomaram o poder para eles, e aí vão criar a República Romana. E a gente tem que entender que a República em Roma não era um sistema democrático, tá? A maioria das repúblicas hoje no mundo são sistemas democráticos, divididos em 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, mas aqui não. Aqui a república vai ser um sistema de governo que era dominado pelos patrícios, tá? Continuando. A organização política do Estado republicano. Com o fim da monarquia etrusca, a elite patrícia assumiu o poder político em Roma. O Senado tornou-se órgão mais influente e, no início do período republicano, foi ocupado somente por patrícios. Então, de novo, esses patrícios eles se revoltaram porque os plebeus estavam ganhando algumas concessões pelo rei etrusco. Tiraram ele do poder para aumentar ainda mais o controle que eles tinham sobre Roma. Então, somente eles podiam participar do Senado, que era quem comandava Roma nesse período. Ao longo da República Romana, os plebeus foram aos poucos conquistando espaço no campo político. A formação da Assembleia Tribal e a criação do cargo de tribuno da plebe, por exemplo, foram conquistas plebeias. Vamos conhecer agora, a seguir, as principais instituições republicanas, assim como os principais cargos da República Romana. Então aqui a gente vai ter uma tabela, galera, com os principais cargos dessa República Romana e o que cada órgão desse daqui fazia, né? Os principais órgãos, né? E o que cada um deles fazia. Então o principal órgão era o Senado. Qual era a função dele? O principal órgão da República Romana fiscalizava a ação dos magistrados e dos administradores das províncias conquistadas por Roma. Quem eram esses magistrados? Vamos ver aqui, sempre que tem sublinhado aqui, tem a definição ao lado. Magistrado na Roma Antiga era um funcionário público detentor de um cargo político, investido de autoridade que participava da administração pública. Então, o Senado, né, ele fiscalizava esses caras aqui. Outro órgão, a Assembleia Centurial, tratava de assuntos relacionados à guerra, aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e elegia os magistrados superiores, que eram os cônsules, os pretores e os censores. Então, essa organização aqui, a Assembleia, ela tinha um papel muito importante porque ela comandava isso daqui. A gente vai ver como a guerra em Roma ela tem um papel primordial, principalmente no período republicano, porque Roma, como a gente viu naquele primeiro mapa, ela era um povoado pequeno, uma pequena cidade ali na região do Lácio, na Itália. Mas depois ela vai tomar grande parte do mundo conhecido naquele período. Ásia, Europa, África, tá? E isso vai se dar através de quê? Através de guerra. Roma fazia guerra com as cidades vizinhas e ia aumentando seu território gradualmente. O próximo órgão aqui, galera, a Assembleia Curial, tratava principalmente de assuntos ligados aos cultos religiosos. O outro era a Assembleia Tribal, aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e era responsável por eleger os magistrados inferiores, edis, questores e tribunos. Aí continua aqui.
os principais cargos, agora cargos da República Romana. Antes eram os órgãos e os principais cargos. Cônsul, tá? Não é a geladeira, que é um cargo. E as funções? Em número de 2, eram os principais magistrados romanos. Exerciam o cargo por um ano, presidiam o Senado e comandavam o exército em caso de guerras. Então eram eleitos 2 cônsules que iam comandar aqui o Senado, tá? Pretor administrava a justiça. Censor calculava a riqueza dos cidadãos e determinava quem podia compor o Senado. Então, muitas vezes, quando a gente estiver aqui nas nossas aulas de história, a gente vai ver assim outros períodos, principalmente aqui na história do Brasil, a gente vai ver casos em que, por exemplo, a eleição era censitária. Vem daqui esse censo. O que quer dizer uma eleição censitária? Em muitos períodos da história do Brasil, só podia votar quem tinha uma determinada renda, ou seja, podia provar que tinha dinheiro, tinha grana, tinha posses. Então, o censor era o cara que calculava isso aqui na Roma Antiga. O ditador, eleito pelo Senado em situações de crise, assumia a administração do Estado e o comando do Exército. Então, ditador hoje em dia é um conceito que a gente utiliza para falar de um governante, né, conceituar um governante que está abusando dos seus poderes. Aqui, ele era um cargo determinado, né, ele estava na lei lá da Roma Antiga, em que ele deveria assumir o poder quando tivesse numa situação de crise que o Senado não estivesse dando conta. Então, ele assumia para poder comandar o Estado e também o seu líder do exército. Basicamente, esse cargo aqui, ele era ocupado por generais do exército. Edil, inspetor responsável pelo funcionamento e conservação dos edifícios públicos. Questor, cuidava do tesouro público e da arrecadação de impostos. E o tribuno da plebe defendia os interesses da plebe do Senado. Então a gente pode entender aqui, galera, desses órgãos, cargos e funções, que Roma, comparado com outras grandes civilizações que a gente já estudou, o Egito, Grécia, ele já tinha um grau de organização político-administrativa muito maior. Então ele já tinha as bases do que depois vai ser utilizado durante boa parte da história da humanidade. Então, por exemplo, muitos desses cargos aqui hoje em dia ainda são parecidos, muitas dessas funções ainda existem na administração pública, o censor, né, ainda a questão de se analisar o quadro geral da sociedade, tá? A questão administrativa, da justiça. Então, a gente vê aqui uma base do que a nossa cultura ocidental utiliza ainda hoje na administração. Nesse período do Império Romano também aconteceram várias guerras. As mais importantes desse período foram chamadas de guerras púnicas. Vamos entender o que é isso. Nos primeiros tempos da República, os romanos se lançaram à conquista de territórios vizinhos. No século 3 a.C., eles já haviam conquistado toda a Península Itálica. Quando o expansionismo romano atingiu o sul da Península Itálica, no século 3 a.C., essa região era ocupada por cartagineses, chamados pelos romanos de púnicos. Os cartagineses eram originários de Cartago, cidade-estado fundada pelos fenícios em 9 a.C., localizada no litoral norte da África, em ponto estratégico para o comércio no mar Mediterrâneo. A gente viu, galera, nos capítulos anteriores, quando a gente estava vendo sobre as civilizações antigas ali do Oriente Médio, da África, a gente viu sobre os fenícios. Fenícios que era um povo muito importante que dedicou muito da sua administração ao comércio, tá? E eles fundaram essa cidade aqui, que era Cartago, então esses cartagineses eram os fundadores dessa cidade-estado, e os romanos vão acabar tendo conflitos com eles para ter o domínio dessa região, tá? Continuando aqui onde a gente parou, ó. Os romanos, que estavam em processo de expansão,
acabaram entrando em conflito com os cartagineses por causa do domínio das rotas comerciais. Lembram? Os fenícios basearam muito da sua vida ao comércio, dando início às chamadas Guerras Púnicas. Durante pouco mais de 100 anos, ocorreram 3 guerras púnicas, intercaladas por períodos de relativa paz entre os dois povos. A primeira ocorreu entre 264 a.C. e 241 a.C. A segunda entre 218 a.C. e 201 a.C. E a terceira no período de 149 a 146 a.C. No final das Guerras Púnicas, Cartago foi quase toda destruída pelos romanos, que passaram a dominar os territórios cartagineses e as rotas comerciais do Mediterrâneo. Tá? Então, o resultado dessas Guerras Púnicas é a vitória dos romanos, que passam a dominar as rotas de comércio que pertenciam aos fenícios e as regiões que eles comandavam. Tá? Aqui nesse trecho, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Vamos ver aqui sobre Aníbal. Considerado um dos melhores estrategistas militares da antiguidade, o general cartaginês Aníbal, 247 a 183 a.C., realizou durante a Segunda Guerra Púnica um grande feito militar. Partindo da Península Ibérica com seu numeroso exército, ele atravessou os Pirineus e os Alpes e invadiu a Península Itálica. Então, ele fez uma coisa que nesse tempo era meio complicado, porque ele, ao invés de esperar o ataque, ele atacou Roma, tá? Continuando. A partir de 218 a.C., os romanos foram surpreendidos por ataques terrestres da infantaria e cavalaria do exército cartaginês. Além disso, as tropas de Aníbal utilizaram elefantes de guerra, treinados e munidos de presas afiadas. Esses animais causavam muitas baixas e também grande terror psicológico nos inimigos. Aníbal derrotou os romanos em várias batalhas e manteve seu exército na Itália por mais de uma década. Durante a Segunda Guerra Púnica, contudo, Aníbal teve de retornar a Cartago para conter um contra-ataque romano, onde foi finalmente derrotado pelo general romano Cipião, o africano, 205 a 194 a.C., na Batalha de Zama, em 202 a.C., ok? Então, esses foram os saldos das guerras púnicas. Aqui a gente tem um mapa que fala como o Aníbal ele fez essa rota para chegar à Itália. Ele disse, né, que eles saíram da Península Ibérica. Península Ibérica, galera, se a gente for pensar, que essa região, ó, chamada de Ibéria, é onde hoje existem Portugal e Espanha. E foram da onde, né, os portugueses saíram para conquistar o Brasil, né, para chegar aqui no Brasil em 1500. Então ele sai dessa região, ó, ele vai fazendo essa escalada até chegar em Roma e na Península Itálica. Só que depois ele vai ter que retornar para a África porque eles foram atacados em outra frente pelos romanos. Continuando, a gente já falou um pouco antes que em Roma também existiam escravos. A gente tem que lembrar que a escravidão, quando ela surge, ela vai surgir na região lá dos povos eslavos. Inclusive, esse conceito que a gente chama, esse nome que é dado de escravidão, já é um nome modificado pelos romanos. A gente tem que lembrar que os romanos tinham esse costume de modificar os nomes. Então, escravo ele significava antes eslavos, aqueles povos daquela região do norte da Europa que tinham esse costume de escravizar, tá? Então, eles também foram escravizados durante várias guerras com outros povos da Europa. Então, tem muita gente que confunde e acha que a escravidão ela surge na África, né? Porque o Brasil teve a escravidão africana e tal, mas, na verdade, essa escravidão ela já existia já há muitos séculos. E em Roma, a gente tinha os tipos de escravidão que a gente vai detalhar aqui. A gente já falou um pouco sobre a escravidão, escravidão por causa de dívidas, e aqui a gente tem um detalhamento de como era a vida do escravo, tá? Vamos lá. O aumento da escravidão. Uma das principais consequências do expansionismo romano foi o aumento do número de escravos.
Nas guerras de conquista, as populações derrotadas eram escravizadas e vendidas para cidadãos romanos ricos, sobretudo os patrícios. Então, você já tinha uma escravidão por dívidas, só que quando Roma começa esse processo de invadir cidades vizinhas e dominar aquelas regiões, muitas vezes esses cidadãos de lá eram aprisionados e vendidos como escravos para trabalhar para os patrícios em Roma. Continuando. No período republicano de Roma, a presença de escravos tornou-se bastante comum no cotidiano da população urbana e rural. Os escravos realizavam diversos trabalhos, como produção de alimentos, mineração, construção de obras públicas e serviços domésticos. Alguns deles realizavam trabalhos intelectuais, como era o caso de escravos gregos que ministravam aulas. Tá? Então, tinha os trabalhos forçados, os trabalhos braçais que eles faziam, mas a Grécia, quando ela foi invadida por Roma, né, quando ela foi conquistada por Roma, muitos desses gregos que eram letrados, acabavam às vezes sendo escravizados em Roma e acabavam ministrando aulas, tá? Continuando, a gente tem aqui, né, uma imagem, né, que é um mosaico. Se vocês lembrarem, mosaico é todo tipo de imagem em que ela é formada por pequenos fragmentos, né? São pequenos fragmentos que unidos vão formar uma imagem. E a gente está vendo aqui, ó, um mosaico do século III que representa escravos realizando trabalhos agrícolas. Continuando. Agora a gente vai falar sobre os plebeus, tá? E vai ver como era a vida dos plebeus, já que os patrícios comandavam tudo, a gente pode imaginar que a vida para eles não era tão complicada, porque eram eles que comandavam tudo, eram as pessoas que tinham dinheiro, tinham grana nesse período. Em compensação, os plebeus eram que passavam as dificuldades. Vamos ver aqui, ó. O expansionismo da República Romana teve profundas consequências sociais. Os pequenos proprietários rurais, plebeus, que lutavam nas guerras de conquista, não podiam cultivar suas terras e acabavam se endividando. Para pagar essas dívidas, eles tinham que entregar suas terras a homens ricos, tanto patrícios quanto plebeus enriquecidos. Dessa forma, as propriedades rurais se concentravam nas mãos de poucas pessoas, o que favoreceu a formação de latifúndios. A gente tem que lembrar, galera, que latifúndio é o quê? Uma grande propriedade de terra que pertence a um único dono. É um cara que vai ser praticamente o dono daquela região, tá? Então, desde a Roma antiga, já tinham se começado a formação dos primeiros latifúndios. Uma das coisas que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, é uma das causadoras das maiores desigualdades sociais, porque enquanto poucas pessoas são as detentoras de terras e das riquezas do Brasil, a grande maioria da população não tem nem onde morar, tá? Então, esse problema aqui já não é de hoje, é muito antigo, desde a Roma antiga. Continuando. Enquanto isso, famílias plebeias migravam para a cidade de Roma em busca de trabalho, dando início a um processo de êxodo rural. Na cidade, porém, encontravam dificuldades para conseguir um emprego, pois grande parte do trabalho vinha sendo realizada pela crescente população de escravos. Então, vamos lá, por partes. Esses plebeus que acabavam empobrecendo porque lutavam nas guerras e muitas vezes não conseguiam manter a sua pequena propriedade, eram obrigados a vender elas e acabavam passando por um processo de êxodo rural. Êxodo, palavra que significa quando você é obrigado a se mudar da sua terra natal, tá? Então eles saíam do campo e iam para a cidade. Na cidade, claro, eles iam buscar emprego em algum local. Só que lá na cidade, a maioria dos patrícios já utilizava o trabalho escravo, e aí complicava ainda mais a vida desses plebeus que empobreciam. Continuando aqui, quem era quem em Roma? Em Roma, nobilis, conhecido, ilustre, era um termo usado para se referir aos homens que desfrutavam de prestígio popular, principalmente magistrados e militares. No início da história romana, somente os patrícios eram considerados nobres. Porém, com o tempo, alguns plebeus conseguiram acumular grandes riquezas, que a gente leu agora há pouco, principalmente por meio do comércio, e passaram a ser considerados nobres.
Muitos desses nobres de origem plebeia, chamados de homens novos, eram cavaleiros do exército que se elegeram para magistraturas, competindo com os patrícios pelo poder político. Então, acontecia de plebeus também enriquecerem, acontecia de plebeus ficarem cada vez mais pobres e seu status ficar cada vez mais próximo da escravidão, como acontecia também de alguns poucos enriquecerem. Continuando aqui, galera, as conquistas da plebe. Diante dessa situação, os plebeus se organizaram para reivindicar medidas governamentais que aumentassem sua participação política e, consequentemente, melhorassem as suas condições de vida. Por meio de muitas lutas, conseguiram a implementação de algumas leis que os beneficiaram. Vejamos. Vamos lá. Então, os plebeus, eles começaram a se dar conta, nesse período republicano, que eles tinham importância na sociedade. Primeiro, eles trabalhavam, então toda a força produtiva, né, o que se comia, calçados, vestimentas, era produzidos por eles, tá? Então eles tinham importância na sociedade. Segundo, com essa política do Senado romano, da República Romana, de invadir outras cidades e tomar o território para aumentar esse território, esse poder romano, eles começaram a participar também dessas lutas no exército e viram que eles tinham esse poder. Então começaram a exigir que eles tivessem também algum certo benefício na sociedade, que eles tinham importância, tá? Então eles conseguiram aprovar que algumas leis fossem aprovadas. Vamos ver aqui alguns exemplos. A Lei da Canuleia, que no século V a.C. aboliu a proibição de casamentos entre patrícios e plebeus. Com isso, um plebeu rico podia se casar com uma mulher de família patrícia, a fim de facilitar sua ascensão política em Roma. Então, isso aqui era uma lei que servia para proteger a classe patrícia. Dizia, ó, patrício só pode casar com outro patrício. Só que chegou a um momento em que muitos desses patrícios também perdiam muito poder econômico e acabavam sucedendo que eles se casassem com plebeus enriquecidos para manter o status econômico dessa família. Aí acabou que os patrícios aprovaram a lei possibilitando esse tipo de casamento, tá? Depois, as leis licínias, no século IV a.C., determinaram o direito dos plebeus ao acesso às terras públicas conquistadas por meio de guerras e às altas magistraturas, como o consulado. Então, se antes eles não tinham essa participação política, depois dessa lei aqui, até concorrer a cargo de cônsul, que era um cargo importante para comandar até o Senado, eles puderam. Depois, Lei Hortência, do século III a.C., determinou que os decretos aprovados pelos plebeus, que é um plebiscitum, passariam a valer para toda a República. É interessante, tá, galera, que o plebiscitum seria mais ou menos uma consulta aos plebeus, né? Um plebiscito. Os plebeus é que iam dizer o que ia acontecer. Começou a ser aprovado isso aqui e hoje em dia nós ainda utilizamos essa palavra, plebiscito. Ela é uma consulta pública à população. Então, por exemplo, o governo, né, o Estado, ele pode determinar que seja feito um plebiscito para se perguntar alguma coisa à população. Por exemplo, a população é a favor ou contra o porte de armas para todos, para a população? E você faz essa pergunta, as pessoas respondem sim ou não, tá? E aí decidem se a população deve ou não fazer isso aí. Mas só o Estado que pode requisitar um plebiscito, tá, galera? Seguinte, ó, vamos ficar por aqui hoje na página 148. Na próxima aula, a gente continua a partir daqui, vendo mais sobre essa questão aqui dos plebeus no período republicano, tá, galera? Então, leiam de novo o capítulo, acompanhem aqui comigo e a gente vai passar também as atividades lá no Classroom. Acompanhem lá para fazer as atividades e depois mandar, porque isso aqui é importante para a sua nota do segundo bimestre, ok? Então, tchau, pessoal, e até a próxima aula.